Neste vídeo, nós vamos resolver uma questão que envolve distância entre dois pontos no plano. Não tenho enunciado aqui, mas os dados são esses. Eu tenho um ponto A, cujas coordenadas são A e 1, A minúsculo, a abscissa é igual a 1A minúsculo. O B, pontos 0 e 2, e a distância entre esses dois pontos é 3, pede-se para calcular o valor de A. Beleza? Então, a gente vai usar a fórmula da distância entre o ponto A e B é igual a xb menos x do A, 0 menos A ao quadrado, mais o y do B menos o y do A. É igual a 0 menos A ao quadrado, 2 menos 1, 1 ao quadrado. Isso é igual a menos A ao quadrado é A ao quadrado mais 1. Então, essa a distância de AB, pela fórmula, eu tenho essa expressão. Mas já é conhecido que a distância entre esses dois caras é 3. Então, no lugar de AB aqui, DAB, eu posso colocar 3. Chegando a essa expressão. A ao quadrado mais 1. Eu tenho uma expressão aqui que não é nem de primeiro grau, nem de segundo. Tá? Tem um radical envolvido. Para eu resolver isso, simplificar isso, se eu tenho um quadrado do lado de cá, uma raiz do lado de cá, para essa raiz sair, eu tenho que levar ao quadrado. Bom, esse princípio de resolução de equação é o seguinte: se eu tenho dois números iguais, claro, x é igual a x, então x ao quadrado é igual a x ao quadrado, beleza? Se 3 é igual a raiz de alguma coisa, se eu levar os dois lados ao quadrado, a igualdade vai permanecer. Então, o princípio é esse aqui. Bom, não é só passa para lá, passa para cá. Tem um princípio por trás, aí, tanto na equação de primeiro grau, onde a gente passa dividindo, somando, subtraindo, que é o desfazer, tá? Equilibrar a equação. Então, quando eu faço isso, elevar ao quadrado aqui, esse passo, ok, continua igual. Ah, o 3 é igual a 3 ao quadrado? Não é. Mas a igualdade continua valendo, que é o que importa. Beleza? Então eu mantenho a igualdade porque elevo os dois lados ao quadrado. Agora, o que eu ganho com isso? Esse cara aqui, aí sim, a raiz de alguma coisa elevada ao quadrado é como se, nesse momento aqui, o que a gente fala, né, de cortar. Então, 3 ao quadrado, 9. Raiz de A ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, simplesmente me retorna o que está dentro da raiz. Beleza? Aí eu vou ter, então, A ao quadrado vai passar para lá menos 1. Eu vou ter A ao quadrado é igual a 9 menos 1, que é 8. Significa, então, que módulo de A é igual a raiz de 8. O que aconteceu, Y? Eu nunca vi isso. Para mim, sempre era só passar a raiz para o outro lado. Aqui, novamente, é esse mesmo princípio. Tá? Quando eu tenho raiz de x ao quadrado, significa que o cara que está dentro, por definição, já é positivo. Então, pegar uma raiz e elevar ao quadrado é fazer raiz vezes raiz, aí você, esse quadrado de alguma forma passa para dentro, aí você corta. Bom? Aqui você corta de imediato. Agora, quando é o contrário, eu falei passa para dentro ali, mas falei errado. Não é exatamente evitar passar para dentro. Quando eu tenho assim, o que acontece? Se o x for 2, aí vai dar 2 ao quadrado, 4, corta, tem o 2. Beleza? Então, x é igual a 2. Mas se o x for menos 2, menos 2 ao quadrado, 4, a raiz de 4, 2.
Ah, então, na verdade, esse x aqui não é não simplesmente o x, mas é o módulo de x. Bom, não entendi ainda, professor. Vou te dar um exemplo. Raiz de 2 ao quadrado é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Mas a raiz de menos 2 ao quadrado é igual a raiz de 4, que também é igual a 2. Tá vendo? Então, se eu tenho um número aqui dentro que eleva ao quadrado, na hora de cortar, eu não posso dizer que o cara que está aqui dentro é igual ao cara que está aqui fora. Tá vendo? Eu não posso só cortar aqui e falar que o cara que está aqui dentro é o cara que está aqui fora. Porque ele pode ser o negativo dele. Tá vendo? Então eu tenho que colocar aqui o módulo, que a gente vê na prática colocando isso aqui como mais ou menos x. Bom, que é aquele onde entra aquele mais ou menos, que inclusive aparece lá na fórmula de Bhaskara, lembra? É um processo parecido com esse. Beleza, então, ó, se for 2, ok, está coberto aqui, que é a parte positiva, mas se for menos 2, também está aqui, coberto aqui dentro, tá? Então, feito isso, feita essa discussão, eu tenho, então, que o A é mais ou menos raiz de 8. Se você está num contexto onde é uma distância, alguma coisa assim, aí vai definir se é o positivo ou negativo. Mas como aqui é só uma abscissa, pode ser tanto positivo quanto negativo. Beleza? Essa é a questão. Agora é só praticar.